Oi, gente, como vocês estão? Tá meio escuro, o tempo tá nublado, então relevem aí a iluminação da câmera. Eu decidi contar pra vocês os detalhes dessa minha história, dessa minha trajetória de como eu cheguei até aqui com esse excesso de peso, com esse problema de obesidade. Por que que tá demorando tanto para ser resolvido? Hoje eu vou bater um papo com vocês no detalhe. Pode ser que em alguns pontos da minha história você se identifique também. Essa identificação a gente ganha força, eu e você, pra gente continuar tentando até a gente conseguir. Quando eu era criança, eu não era uma criança muito gorda, eu era aquela criança fofinha, aquela criança, ela é grande, sabe? As pessoas me classificavam assim, ela tem as costas largas, ela é grande. Mas eu tinha noção que eu era diferente das minhas amigas magras, assim, mas como eu não era nem magra e nem gorda, eu ficava naquele dilema, quem eu sou, como eu sou, por que que eu não sou igual a elas, mas também não sou muito diferente. Então aquilo não chegava a me incomodar tanto, na verdade eu não percebia tanto. Eu tinha 12 anos mais ou menos, eu me pesei. É a minha primeira lembrança de subir numa balança e eu me senti muito, muito mal. Eu comecei a engordar a partir desse momento, engordar muito. A minha mãe insistiu muito para que eu me pesasse, eu tinha vergonha, não queria me pesar, porque eu já sabia que eu tava diferente, assim, que eu era diferente. Apesar de não ser uma obesa ainda, eu sabia que eu era maior que as outras pessoas que estavam perto de mim, inclusive da minha mãe. Mas ela insistiu bastante para que eu me pesasse, acho que ela queria saber quanto eu estava me pesando. Se pesou primeiro na intenção de me incentivar, de me motivar a me pesar também. E quando ela subiu na balança, ela pesou 62 quilos. Quando eu subi na balança, eu pesei 73. Eu tinha 11 quilos a mais que a minha mãe, de 1,5 m de altura. Quando eu me pesei, eu percebi o olhar da minha mãe, de meio que de desespero, assim, tipo, eu não esperava que ela tivesse com tanto peso. Aquilo pra mim foi como se tivesse me jogado num calabouço e me trancado, sabe? Eu não queria mais sair daquele lugar, eu não queria que ninguém me visse. Eu fiquei muito chateada, muito magoada e eu só queria sumir, eu não entendia por que eu era diferente. A partir dali, eu fui engordando cada vez mais, aí sim, eu me tornei uma obesa. 73 eu fui para os 80, para os 90. Quando eu me pesei novamente, eu já tinha 20 anos e eu me pesei com 89 quilos. Eu tava com esse peso. Me achava muito gorda, eu achava que eu tava muito grande. E foi quando eu busquei ajuda pela primeira vez. Eu lembro que eu fiz um plano de saúde pra mim, eu já tava trabalhando. Primeira consulta que eu marquei na vida foi com o endocrinologista, atrás de ele me ajudar a emagrecer. Eu achava que eu tinha algum problema de hormônio, de tireoide, de alguma coisa, porque eu sentia uma dificuldade muito grande de emagrecer. Fiz os exames, não deu nada, tava tudo normal. Eu só comia besteira, eu era sedentária, então a resposta tava ali. A orientação do médico foi: toma uma dieta pronta, tá aqui essa dieta, segue essa dieta e toma esse remédio, que vai te ajudar a controlar o seu apetite. E assim foi, eu comecei a tomar o remédio, tentava seguir, não conseguia seguir 100% do que estava escrito ali, mas na maioria do tempo eu conseguia. Eu fui perdendo peso e eu fui perdendo peso e eu fui me sentindo feliz, eu fui me sentindo normal pela primeira vez, adequada. Eu conseguia comprar as roupas que eu tinha vontade de sair, de me encontrar com as pessoas. Eu ganhei um ânimo na minha vida que na minha adolescência inteira eu não tive. Me escondi dentro da igreja com roupas largas e sem olhar para mim, porque eu não conseguia resolver aquele problema e eu fingia que aquilo não existia, enfim. A igreja meio que também serviu como esconderijo, sabe aquela coisa assim? Tinha festa de aniversário na minha família. Não, eu não posso ir porque eu vou na igreja, eu tenho compromisso na igreja. Eu comecei a meio que usar a igreja como um escudo para eu não ter que encontrar com as pessoas, com aquelas pessoas que riam de mim, que me olhavam esquisita. Então, coisas que amigos me chamavam, eu nunca podia ir. Eu tava sempre me isolando porque eu queria uma forma dessas pessoas não me verem. Essas pessoas me olhando, parecia como se eu estivesse olhando no espelho de volta, sabe? Eu me via de uma forma que eu me sentia mal, que me fazia mal. Eu sabia que o jeito que eu era não era o jeito que eu gostaria de ser. Então aquilo me incomodava demais. Coincidiu de eu começar a frequentar a igreja nessa época, com 14 anos, então
eu me escondi ali. E era a forma que eu tive de fugir também desses olhares, enfim, que eram muito dolorosos para mim. Como eu falei para vocês, eu comecei a emagrecer ali por volta dos 20, 21 anos, eu perdi 20 quilos, eu tava feliz da vida, magicamente achava que o meu problema tinha sido resolvido e eu comecei a viver a vida. Então eu comecei a sair, eu conhecia pessoas, eu tava sempre disposta, eu ganhei uma alegria de viver que eu nunca tinha experimentado, então eu tava sempre feliz. Os meus exames melhoraram bastante, então eu voltei no médico, as alterações que tinham dado era de colesterol, de gordura no fígado, então tudo aquilo tinha diminuído, o médico me deu parabéns, então eu achei que eu tinha ido muito bem e eu segui a vida. E comecei a trabalhar num outro emprego, comecei a trabalhar mais longe e tal, então o cansaço, comecei a comer errado de novo, comia dentro do ônibus, comecei a recuperar aquele peso. Então devagarinho eu fui ganhando uns quilinhos, 2, 3, 5, e aí eu conheci o Franquinho, conheci o meu marido. Eu já tinha, quando eu conheci o Franquinho, eu tava pesando uns 78, 77 quilos. Eu tinha chegado nos 69, então eu já tinha engordado quase 10 quilos quando eu conheci ele, por aí. Mas eu ainda tava me sentindo bem, sabe? Eu conseguia sentir aquela empolgação por ter emagrecido, então eu transmitia muito isso. Então eu tava me sentindo super bem e me casei, tudo, segurando esse peso aí dos 80 quilos, que era muito... Já era muito pra mim, porque eu sou baixinha, eu tenho 1,62m, 61, 62, mas era muito. E aí eu me casei. E quando eu me casei, já tinha engordado esses 10 quilos, casei. No mês seguinte fui demitida e aquilo mexeu muito comigo. E aí eu voltei a descontar na comida as minhas emoções. E então aquela ansiedade de não ter trabalho, de ir nas entrevistas, de não conseguir o emprego, eu fui ganhando peso. Um ano depois que eu tinha casado, eu já tinha recuperado os outros 10 quilos que faltavam e eu já tinha ultrapassado até os 80 e tantos quilos que eu tava e já tava com 90 e poucos quilos ali. E ali eu me mantive por muitos anos, 92, 94. Eu me sentia muito mal, e eu tentava emagrecer, eu tentava, e quanto mais eu tentava, menos eu conseguia. 10 anos depois que eu tinha me casado, eu lembro exatamente do dia, assim, eu lembro que eu criei um blog, na época era blog, eu gostava muito de acompanhar um blog de uma moça que tinha conseguido emagrecer mais de 30 quilos. Na época ela tinha aparecido até no Fantástico, com esse negócio de fotografar o prato e postar. Não tinha Instagram ainda, não tinha nada disso. E aí eu me inspirei naquilo e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E aí eu comecei devagarzinho de novo, gente. E aí demorou pra eu emagrecer. Dessa vez eu fiz sozinha, sem nutricionista, sem remédio, sem médico. Eu fiz da minha cabeça o que eu achava que funcionava pra mim. Coisas erradas, coisas certas. Então eu cortei o jantar, falei, não vou jantar nunca mais, que aí eu como menos calorias e vai dar certo. Comecei a caminhar, assim, eu descia 2 pontos antes do meu trabalho, caminhava até o trabalho, era o que eu fazia. E aí eu comecei a não jantar, evitar ao máximo beliscar essas coisas. Eu fui indo, e aí eu demorei um ano, foi mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano e meio, para emagrecer 20 quilos. Eu consegui emagrecer os 20 quilos de novo, que eu tinha emagrecido lá 10 anos atrás. Eu consegui, mas aí demorou bem mais, porque foi sem remédio, sem ajuda. Fui fazendo devagarzinho e aos poucos eu fui perdendo o peso, assim. Por semana eu perdia meio quilo, às vezes 1 quilo, meio quilo, e aí foi indo, e fui retomando, e você vai vendo a balança baixar, você vai ficando mais animada, e eu consegui perder esse peso de novo. Quando eu consegui, eu entrei no mesmo processo, a minha cabeça, a mesma ilusão, ai, agora eu não engordo nunca mais. Só que aquela forma que eu me sentia lá atrás, de ter aquela sensação de ser inadequada, então de você não desenvolver uma autoconfiança, ela sempre me acompanhou, ela fazia parte de mim, porque eu não trabalhei isso, eu não tinha conhecimento para trabalhar com isso na minha vida. Então esse sofrimento de ser diferente, esse sofrimento de você olhar no espelho e você
não se reconhecer, de falar, essa não, apesar de ter sido assim minha vida inteira, de ter sido mais gordinha, a vida inteira de nunca ter me visto magra, eu não consigo me reconhecer assim. É essa sensação desde o comecinho da adolescência até os dias de hoje. Aceitação de você tem que se amar e tudo mais, isso não existia naquela época. Naquela época não se falava sobre isso. Ou você é fraca porque você não tem força de vontade. Era só o que a gente escutava. Então quando você escuta isso tendo cabeça de adolescente, como que isso bate dentro de você? Depois que eu recuperei pela segunda vez esses 20 quilos, eu não soube lidar muito bem com essa situação. Então aquele sentimento todo de inadequação, de fraqueza, você é fraca, você não consegue mesmo, você é burra, você sabe essa dor, olha o que você tá fazendo com você mesma, essa dor que a gente carrega, que só quem tá dentro desse processo sente, ela aumentou muitas vezes mais, sabe? Eu sentia isso muito mais pesado de ter conseguido, é como se eu tivesse conseguido ganhado um Oscar e alguém tivesse dito assim, não, peraí, a gente errou, esse Oscar não é seu, devolve. É aquela sensação de perda, sabe, assim, de ter conseguido algo e de ter deixado escapar. Desde então eu tenho convivido com esse sentimento, tentando modificar ele, tentando olhar para mim com mais carinho, com mais atenção e principalmente tentando me compreender sem me culpar, o que é muito difícil para mim, e principalmente tentando não me comparar com outras pessoas que compartilham um processo muito mais rápido do que o meu, compartilham resultados assim, né, que empolgam muitas pessoas, mas também que torna a coisa muito simples, de uma maneira que a gente sabe que não é tão simples assim. Eu acho que emagrecer é uma das coisas mais difíceis que tem. Você modificar o seu próprio corpo, você tirar de dentro de você algo que faz mal para o seu corpo, sabe? Então, mudar totalmente seus hábitos, seu estilo de vida, você mudar tudo que você faz de um jeito, você ter que fazer tudo diferente, desde se movimentar, desde a forma de você pensar, a forma como você se vê, o que você vai escolher comer, o que você não pode comer, então você fica nessa coisa assim de vigilância o tempo todo, e isso muitas vezes te deixa exausta, abala mais ainda o sofrimento. Se você também tem essa dificuldade em mudar algo na sua vida, de repente nem é o peso, mas em mudar algo, sabe aquela coisa de procrastinar, de falar que vai fazer uma coisa e não faz, não consegue tirar do papel, sabe? A gente tem que tentar buscar dentro da gente, descobrir a resposta do porquê que a gente tá fazendo isso. Tentar visitar a nossa história lá atrás, tentar saber o que me levou a ser desse jeito, ou onde é que falhou, onde é que tinha que ter sido de uma maneira e foi de outra. E isso é perigoso também, porque muitas vezes a gente acha essa resposta, eu fiz isso por muito tempo, a gente descobre, foi isso, ó. Isso aqui que aconteceu. E aí você fica ali remoendo aquela situação que aconteceu e aquilo vai doendo mais ainda em você. E você começa a achar que as pessoas te devem alguma coisa. Porque minha mãe poderia ter feito mais, porque meu pai não ajudou, porque eu era uma criança, eles poderiam ter prestado mais atenção em mim. Você começa a questionar e aquilo vai te doendo mais, quando na verdade você não vai conseguir mudar aquilo que passou, porque as pessoas fizeram pela gente aquilo que elas conseguiram, aquilo que elas tinham, com o olhar que elas tinham. Então assim, hoje eu entendo isso, hoje eu entendo que talvez a falta de atitude que eu esperava, por exemplo, dos meus pais em olhar, olha, a Carol tá engordando, vamos levar ela no médico, ela querendo ou não, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui vai fazer bem pra ela, vamos colocar ela numa atividade física, ela não quer, não importa, ela vai ter que fazer, porque isso aqui, vamos conversar com ela, isso aqui é pro bem dela. Hoje a gente tem esse olhar evoluído, mas na época que a gente era criança, dos nossos pais, não tinha muito isso. Muitas vezes eu fiquei chateada e achando que eu não fui cuidada ou que não me deram a atenção que eu acho que eu precisava na época, mas hoje eu entendo, sabe? Eu tô fazendo terapia tem alguns meses, hoje eu entendo que fizeram o melhor que conseguiam, sabe? E que se eles não fizeram mais é porque eles não sabiam. Assim como eu sei que eu preciso fazer mais por mim e muitas vezes eu não consigo. Muitas vezes eu erro.
eu caio, eu consigo um resultado numa semana, eu vou lá, eu faço a minha caminhada, eu como direitinho, vou lá, subo na balança, dá lá que eu emagreci 1 quilo e meio, eu fico super feliz. Aí chega o final de semana, eu mesma coloco tudo a perder e vai sendo um ciclo. Mas hoje eu tenho esse olhar que eu não tinha há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás eu ainda culpava as situações, eu ainda me sentia injustiçada, eu ainda me sentia inadequada, um peixe fora d'água. E eu ainda me comparava muito com as pessoas e isso só me fazia mal. Hoje eu compartilho o meu processo de uma forma mais real, porque eu sei que tem muita gente que passa pelo que eu tô passando, que tem essa dificuldade, que propõe a fazer, que começa e que desiste, que acha que não tem mais jeito, mas talvez a gente ainda fique olhando para esses obstáculos e para essa dor que a gente sente, porque só a gente sabe o quanto isso é doído. A gente perde tempo com isso, quando a gente deveria estar olhando com mais carinho pra gente. Eu tenho tentado, não é fácil. Não é fácil você olhar com carinho para você mesma. É engraçado, eu consigo ter esse olhar para as minhas amigas, para as pessoas que eu vejo em dificuldade, para as pessoas que vêm me contar que errou, que fez tal coisa. Eu consigo consolar, eu consigo acolher, eu consigo abraçar. Mas quando é comigo, que eu tenho que dar esse acolhimento para mim, parece que eu não consigo. Eu sinto como se eu não merecesse, sabe? Eu não mereço esse perdão de mim mesma. Eu não mereço esse acolhimento, Não mereço que eu olhe pra mim com esse olhar de carinho. Vem aqui que eu vou te acolher e você vai conseguir. Parece que eu não consigo fazer isso por mim. Eu só consigo olhar pra mim me julgando. Olha o que você fez, sabe aquela coisa assim? Olha o quanto você errou, por que você demorou tanto, por que você não fez isso logo? Por que você deixou passar tanto tempo? Por que você é tão fraca? Por que você não reage? Eu ainda tenho muito esse olhar pra mim. Eu sei que tá errado, eu sei. Não pode ser assim, a gente não pode ser tão cruel com a gente, mas eu sou cruel comigo ainda. Por mais que eu tenha aberto esse olhar assim, tipo, eu não posso fazer isso comigo, eu não posso. Parece que é involuntário, né? É algo que eu fiz comigo mesma por tanto tempo que eu não sei fazer diferente. Quando eu percebo, eu já fiz, eu já me julguei, eu já me critiquei, eu já tô com aquele sentimento ruim de ai, você não presta pra nada, você não faz nada certo. É muito ruim isso, muito ruim. Isso atrapalha demais o processo dar certo. Mas eu tô aqui e eu quero dizer pra vocês que eu vou tentar até o último dia. Eu vou fazer até o final. Essa convicção eu tenho de que eu não posso desistir, eu não posso aceitar a situação do jeito que ela está, porque me faz mal. E não tem nada a ver com a aparência, com aquilo que eu vejo no espelho só. Porque com isso a gente se acostuma. Não é tão difícil você se acostumar com aquilo que você vê todo dia e você falar, é assim mesmo. Não é tão difícil. É difícil você mudar aquilo que te incomoda. Isso é difícil. A partir do momento que você acostuma com aquela imagem, você fala, já não me incomoda mais. Você acostuma. Agora, quando você decide que eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que fazer por mim aquilo que eu esperava que muita gente fizesse e não fizeram, porque não sabia, porque não quiseram, porque não prestaram atenção. Hoje eu enxergando tudo isso, eu sei que sou eu que tenho que fazer isso por mim. É escuro aqui, tá nublado, mas o que vale é a nossa conversa aqui. Eu espero muito que você que tá me ouvindo agora, se você ouviu até aqui, que você também consiga realizar, que independente do assunto, aquilo que você se propõe a fazer, eu quero muito que você consiga, porque a sensação é muito boa. Eu já experimentei essa sensação, eu sei o quanto ela é transformadora. É muito bom você se propor a fazer uma coisa, você falar que você vai fazer algo e você faz. Isso dá uma sensação de vitória, de eu tô no comando da minha própria vida, eu vou conseguir. Isso traz uma motivação pra gente que nada mais é capaz de trazer. Desde que você consiga isso também, que eu consiga também. E conta pra mim um pouquinho da sua história aqui, se você tem alguma história assim de superação e de algo que você se propôs a fazer e tá conseguindo fazer, ou de algo que você não está conseguindo fazer, que você tem muita dificuldade. Vamos compartilhar aqui, que eu acho que pode ajudar quem assiste, quem lê os comentários, e com certeza eu vou amar ler a sua história. É isso!
Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.